O jurista Ives Gandra Martins, ao avaliar a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, considerou que se trata de uma vitória do conservadorismo, apontando: a vitória do presidente Trump representou a vitória dos valores que todos os fundadores da pátria americana sempre defenderam. O jurista lembrou que o conservadorismo já vem se fortalecendo nos Estados Unidos e no mundo há algum tempo e disse: é por essa razão que a vitória lá, que coincide com a vitória dos mesmos valores nas eleições municipais e que os partidos de esquerda tiveram uma performance muito fraca, talvez a mais fraca desde o momento em que passaram a participar intensamente da vida política no Brasil, demonstra que nos países democráticos há uma tendência ao conservadorismo, mas ao conservadorismo que nós podemos chamar de conservadorismo dos valores, da família, da vida a ser respeitada desde a concepção, da luta contra a corrupção, da ética no exercício do poder. E é isso que os americanos votaram. Ives Gandra Martins prosseguiu: essa é a razão pela qual há essa tendência nos países democráticos, não nas ditaduras de esquerda, como a China, como a Rússia, não nas ditaduras como o Irã, aquelas que o presidente Lula, o Sul Global, tanto admira, mas nas democracias do Ocidente. Hoje, com a vitória do presidente Trump, tem-se, mais uma vez, a possibilidade de se reiterar os verdadeiros valores do ser humano, da dignidade da pessoa humana, da família, dos valores cristãos e, fundamentalmente, da autêntica democracia, onde a liberdade de expressão é o seu maior valor. A democracia depende fundamentalmente de uma liberdade de expressão sem censuras. A vitória do presidente Trump representou a vitória dos valores que todos os fundadores da pátria americana sempre defenderam. Se nós analisarmos os fundadores, aqueles que auxiliaram a conformação da Constituição americana em 1787, eles defendiam a presença de Deus. Os tribunais ainda hoje se faz o juramento numa Bíblia, defendendo os valores da família, os valores da pátria, os valores da luta contra a corrupção, os valores de que o ser humano deveria ser protegido permanentemente. E desde a concepção, o presidente Trump, inclusive, esteve já presente numa marcha pela vida, aquilo que todo ano se faz nos Estados Unidos, contra o aborto, em defesa da vida desde a concepção. Esses valores que, inclusive, a Corte Americana, quando mudou a jurisprudência de Roe and Wade, aquela decisão de 1973, que dizia que o aborto era um direito, mostrando que não era direito constitucional nenhum. E nessa decisão da Corte Americana, também conservadora, eu e alguns juristas brasileiros, com mais outros, formando, portanto, 141 juristas, nós participamos do processo, com amicus curiae aceito pelo tribunal, um tribunal que valorizou os conceitos, enfim, os valores cristãos que construíram a civilização moderna, a civilização do mundo, desde a criação, principalmente, culturalmente, da universidade, a grande dádiva da Igreja Católica a todo o universo, a todo o mundo, a cultura mundial. É por essa razão que a vitória lá, que coincide com a vitória dos mesmos valores nas eleições municipais, em que os partidos de esquerda tiveram uma performance muito fraca, talvez a mais fraca desde o momento que passaram a participar intensamente da vida política no Brasil, demonstra que nos países democráticos há uma tendência ao conservadorismo, mas há o conservadorismo que nós podemos chamar de conservadorismo dos valores, da família,
da vida ser respeitada desde a concepção, da luta contra a corrupção, da ética no exercício do poder. E é isso que os americanos votaram. Não votaram uma liberdade que poderia se transformar em libertinagem. E essa é a razão pela qual essa tendência nos países democráticos, não nas ditaduras de esquerda, como a China, como a Rússia, não nas ditaduras como o Irã, nas escalas em que o presidente Lula, no sul global, tanto admira, mas nas democracias do Ocidente. Hoje, com a vitória do presidente Trump, tem-se, mais uma vez, a possibilidade de se reiterar os verdadeiros valores do ser humano, da dignidade da pessoa humana, da família, os valores cristãos e, fundamentalmente, da autêntica democracia, onde a liberdade de expressão é o seu maior valor. Porque as democracias dependem, fundamentalmente, de uma liberdade de expressão sem censura. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo, marca, a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal.
Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Almocei ontem com o deputado Domingos Sávio, que acrescentou ao seu nome a expressão chérie, que é querida em francês, da forma como ele sempre carinhosamente chamou a sua esposa. E conversamos sobre as duas PECs que correm no Congresso Nacional sobre o Supremo Tribunal Federal. A PEC 50, em que é proposta dele, ele que está no 4º mandato, um deputado federal, é o vice-presidente da frente da agropecuária, e a outra PEC, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que analisa um outro aspecto, que é o esclarecimento das decisões que, enfim, têm sido tomadas democraticamente. O dado interessante nas PECs que estão é de que, na verdade, elas não são novidades. Elas já estão na Constituição. A PEC que permite ao Congresso, somente nos casos em que há uma invasão de competência, por maioria não absoluta, mas de 2/3 do Congresso, sustar uma invasão de competência, já está na Constituição, no artigo 49, inciso 11, que diz que cabe, como competência exclusiva do Congresso Nacional, zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes, o que vale dizer perante o Judiciário e o Executivo. Só que o Constituinte de 88 diz que era competência do Poder Legislativo zelar contra a invasão do Poder Judiciário de sua competência, mas não diz como. O que pretendeu o deputado, até em defesa da Suprema Corte e do Supremo Tribunal Federal, é que, se houver essa invasão, ela tem que ser proposta por um número considerável de proponentes, seriam 105 deputados, e teria que ser aprovada em 2 turnos nas 2 casas do Congresso, através de maioria de 2/3. O que vale dizer, hoje, sem dizer quais são os meios, a Constituição apenas permite ao Congresso zelar pela sua competência, o que vale dizer não permitir que o Poder Judiciário invada a sua competência. O que o próprio deputado propõe é que dá mais esquemas de proteção ao Supremo do que está no Congresso atual, do que está na Constituição atual, melhor dizendo, o que teria uma competência, Poder Legislativo, de zelar, mas não diz como. Ele diz como, e ao dizer como, cria tais dificuldades que protege mais do que enfraquece a Suprema Corte. Então me parece absolutamente constitucional,
que explicita o que está no artigo 49, inciso 11, e protege o Supremo Tribunal Federal, mas dá ao Congresso o direito de preservar a sua competência normativa perante os outros poderes. E a outra PEC é uma PEC que, enfim, esclarece o que está no artigo 197 da Constituição, que diz que as decisões sobre inconstitucionalidade devem ser tomadas pela maioria absoluta. E da forma como nós temos tido decisões monocráticas, a ideia é fazer com que o 97 também sejam explicitados. Enfim, as duas PECs não são contra o Supremo, são para dar viabilidade ao texto constitucional de 5 de outubro de 88, de certa forma protegendo a Suprema Corte, ao mostrar qual é o processo, mas permitindo, numa delas, que o Congresso Nacional zele pela sua competência, e na outra, dando a extensão necessária para que seja realmente viável o artigo 97, ao exigir uma maioria absoluta para as decisões sobre constitucionalidade, mas fazendo com que as decisões monocráticas, que vinculam 11 ministros por um ministro só, quando ele decide e fica um tempo enorme só com aquela decisão monocrática de estar vinculando com o Supremo Tribunal Federal todos os outros 10 ministros, esta outra PEC, esta outra proposta de emenda constitucional, ela vem proteger o Supremo, mas garantir o Congresso Nacional e todos os cidadãos brasileiros de que o Supremo, que é uma corte constitucional por excelência, as suas decisões valham quando sejam decisões colegiadas, como manda a Constituição, e não monocráticas, como não está na Constituição. Enfim, foi um almoço muito agradável, em que discutimos diversas outras facetas, mas em que ele demonstrou nenhum espírito beligerante contra o Supremo, mas a vontade de preservar as prerrogativas do Congresso de maneira tal que os poderes voltem a ser harmônicos e independentes.